Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 6, que está trazendo o título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse trimestre está trazendo o título A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós já passamos por 5 lições nesse quarto trimestre e na lição de número 1, trazendo a introdução nesse quarto trimestre, trouxe o título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número 3, Fé para crer que Deus existe. Na lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Na lição de número 5, Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. E na lição de número 6, que será a nossa próxima lição, que estaremos estudando no dia 5 de novembro de 2023, está trazendo o título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. O texto principal nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Resumo da lição. Cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. O texto bíblico está registrado em João capítulo 1, versículos de 1 a 5 e Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 19, que nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Introdução. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. E tal verdade não é uma questão mitológica. Mateus capítulo 1, versículo 20. Você verá que o objetivo dessa lição é reafirmar as bases da divindade, humanidade e singularidade de Jesus. No primeiro tópico vai trazer o título A Singularidade de Jesus. No primeiro subtópico, Plenamente Divino, Plenamente Homem. No segundo subtópico, A Declaração das Escrituras a respeito de Jesus. No terceiro subtópico, a palavra Kyrios, aplicada a Cristo. No segundo tópico, traz o título Evidências de que Jesus possuía atributos divinos.
No primeiro subtópico, onipotência, eternidade e onisciência. No segundo subtópico, a soberania de Jesus. No terceiro subtópico, digno de adoração. No terceiro tópico, traz o título Jesus esvaziou-se de si mesmo. Primeiro subtópico traz o título Jesus se esvaziou de sua glória. No segundo subtópico, o que realmente diz Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. E no terceiro subtópico, o alicerce da fé cristã. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 6, que está trazendo o título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículo de 1 a 5. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 19. Introdução. Quem olhar para Cristo a partir da perspectiva do Novo Testamento estará dentro de um quadro de referencial teocêntrico. Quanto mais a teologia aprofunda-se no significado de Jesus como Cristo de Deus, mais próxima torna-se de compreender o Deus de Cristo. Jesus caracterizava-se por apontar não para si mesmo, mas para o seu Pai que o enviara. Nenhuma doutrina pode ser chamada de cristã se não contém uma conexão significativa com a revelação definitiva de Deus na pessoa de Jesus ou Cristo. A centralidade de Cristo não está limitada a uma parte específica da teologia, pois Cristo é central, tanto na ordem da criação quanto no âmbito da redenção da criação afetada pelo pecado. Mesmo o nosso conhecimento de Deus é, em última análise, nas palavras de Brighton, determinados pela maneira como Deus é revelado na pessoa de Jesus. Independentemente do que possa ser sábio sobre Deus, a parte da revelação em Cristo, a fé cristã, vê no testemunho apostólico de Jesus o Cristo, o critério final da verdade acerca da natureza e identidade de Deus. A doutrina da encarnação foi o pilar da cristologia ortodoxa desde o Concílio de Calcedônia até a era do Iluminismo, quando foi violentamente atacada pela crítica moderna. Nesse período, advogou-se a ideia de que a compreensão do Filho pré-existente de Deus, que se torna um ser humano no ventre de uma virgem e então retorna para o seu lar celestial, está vinculada a uma imagem mitológica de mundo que conflitaria com o cosmovisão científica moderna. O objetivo desse capítulo é reafirmar as bases da divindade e singularidade de Jesus. O problema do método. Quando se trata dos evangelhos, que são a fonte que temos das informações sobre Jesus, o método histórico-crítico
propõe uma leitura do Evangelho que busca ver o texto sagrado como se fosse um texto comum e submete-o a uma análise racional quanto ao seu conteúdo literária e quanto à sua composição. No capítulo 7, sobre profecias, tratamos um pouco sobre alguns proponentes de hermenêuticas pós-modernas, que vão além dos métodos históricos críticos, que dão ao autor a autoridade de definir o significado do texto. Como resultado, para os adeptos clássicos do método histórico crítico, os evangelhos não são biografias históricas, mas sim testemunhos da fé, frutos de uma meditação piedosa e subjetiva da comunidade inicial do cristianismo. Assim, os evangelhos são uma interpretação teológica dos eventos, uma vez de serem uma descrição objetiva e desinteressada do Jesus histórico de Nazaré. Para tais teólogos, os evangelhos são o produto final de um processo longo de reflexão sobre Jesus e o que ele representa como dogma da igreja primitiva. Com isso, na visão deles, os evangelhos possuem muito pouco do Jesus histórico, mas uma coisa em relação à fé, que foi desenvolvida a partir das reações da própria fé dos seus seguidores. Busca, então, a partir dos métodos da crítica histórica, peneirar o texto em busca do significado original. Obviamente, se o ponto da partida for de negação da inspiração, negação da autoridade do texto bíblico, chegaremos a qualquer conclusão, menos a que é afirmada no texto bíblico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A singularidade de Jesus. No caminho da compreensão da singularidade de Jesus Cristo, compreende-se que ele não somente era plenamente homem, mas também que era plenamente divino. Embora a palavra não ocorra explicitamente na Escritura, a Igreja tem usado o termo encarnação para referir-se ao fato de que Jesus era Deus vindo em carne. Deus habitou entre nós. A encarnação foi o ato de Deus Filho pelo qual assumiu para si a natureza humana. A proposta desse texto, como método hermenêutico, é o histórico gramatical, que propõe um caminho em que a prova escriturística da divindade de Cristo é bastante ampla no Novo Testamento. Vejamos tais propostas sob diversas categorias. As Escrituras declaram a divindade de Jesus. Um exemplo é a palavra Deus, usada na relação a Cristo, embora a palavra Deus, seja regularmente reservada no Novo Testamento para Deus Pai. Há, no entanto, diversas passagens que ela é usada também para referir-se a Jesus Cristo. Em todas essas passagens, a palavra Deus é usada em um sentido forte para referir-se àquele que é criador do céu e da terra, o governante sobre todas as coisas. Essas passagens incluem João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 9, versículo 5, Tito capítulo 2, versículo 13, Hebreus capítulo 1, versículo 8 e Salmo 41, versículo 6 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. É suficiente observar que há, ao menos, 7 passagens claras no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. Um exemplo do Antigo Testamento do nome de Deus aplicado a Cristo é visto numa passagem messiânica que nos é muito familiar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Isaías capítulo 9, versículo 6. A palavra Kyrios, Senhor, é aplicada a Cristo. Às vezes a palavra Senhor, Kyrios, é usada simplesmente como referência polida a um superior que se aproxima de nosso tratamento respeitoso a uma pessoa mais velha ou em posição superior à nossa. Mateus capítulo 3, versículo 27, capítulo 21, versículo 30, capítulo 27, versículo 63 e João capítulo 4, versículo 11. Em outras ocasiões, essa palavra pode significar simplesmente o senhor de um servo ou escravo. Mateus capítulo 6, versículo 24 e capítulo 21, versículo 40. Todavia, a mesma palavra também é usada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que era regularmente usada no tempo de Cristo, como a tradução da palavra hebraica Yahvé, ou Javé, ou o Senhor, como é muitas vezes traduzida em muitas versões. A palavra Kyrios é usada para traduzir o nome de Deus 6.814 vezes na versão grega do Antigo Testamento. Portanto, qualquer leitor de fala grega no tempo de nosso testamento, no tempo do Novo Testamento, que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego, teria conhecido que, no contexto em que fosse apropriado, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Evidência de que Jesus possuía atributos da divindade. Onipotência, eternidade e onisciência são aplicadas a pessoas de Jesus. Jesus demonstrou a sua onipotência quando acalmou a tempestade no mar com apenas uma ordem. Mateus capítulo 8, versículos 26 e 27. Multiplicou pães e peixes. Mateus capítulo 14, versículo 19. E transformou água em vinho. João capítulo 2, versículo 1 a 11. Jesus declarou a sua eternidade quando disse: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João capítulo 8, versículo 58 na Nova Versão Internacional. Ou quando disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. A onisciência é demonstrada quando o atributo divino em Jesus pelo conhecimento do pensamento das pessoas. Marcos capítulo 2, versículo 8. E por saber, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. João capítulo 6, versículo 64, na Nova Versão Internacional. O texto bíblico demonstra que o conhecimento de Jesus era muito mais amplo do que a revelação de informação que as pessoas poderiam receber por meio do ofício profético, porque ele mesmo conhecia a crença e a descrença que estava no coração de todas as pessoas. João capítulo 2, versículo 25, capítulo 16, versículo 30. O atributo da onipresença divina de Jesus não é afirmado diretamente durante o seu ministério terreno. Contudo, enquanto olhava para o tempo em que a igreja seria estabelecida, Jesus pôde dizer: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20, na Nova Versão Internacional. Além disso, antes de deixar este mundo, ele disse aos seus discípulos: E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20, Nova Versão Internacional. A soberania divina, espécie de autoridade possuída somente por Deus, é vista no fato de que ele podia perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento que declararam: Assim diz o Senhor. Ele pode iniciar as suas afirmações com a expressão: Mas eu lhes digo. Mateus capítulo 5, versículo 22, 28, 32, 34, 39 e 44. A alegação espantosa da sua autoridade. Ele pode falar com a autoridade do próprio Deus, porque ele era plenamente Deus.
Outra afirmação clara da divindade de Cristo é o fato de ele ser digno de adoração, algo que não pertence a nenhuma criatura, incluindo anjos. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Mas somente a Deus. Todavia a Escritura diz de Cristo que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, Nova Versão Internacional. Semelhantemente, Deus ordena aos anjos que adorem a Cristo, pois lemos, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6, na Nova Versão Internacional. Jesus abriu mão de alguns dos seus atributos divinos enquanto viveu nesse mundo. O que diz a teoria da kenosis? Paulo escreve aos Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, na Nova Versão Internacional. Começando por esse texto, diversos teólogos do século XIX advogaram a ideia inesperada da encarnação chamada teoria da kenosis, que sustenta que Cristo abriu mão de alguns dos seus atributos divinos enquanto esteve nesse mundo como homem. A palavra kenosis, ou kenosis, é empregada no verbo grego keno, que geralmente significa esvaziar, e é traduzido por esvaziou-se, em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Segundo essa teoria, Cristo esvaziou-se de alguns dos seus atributos divinos como onisciência, onipresença e onipotência, enquanto esteve sobre a terra como homem. Isso foi visto como a autolimitação voluntária da parte de Cristo, que ele assumiu a fim de realizar a obra de redenção. Mas o que realmente diz Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8? Após um exame mais preciso, podemos ver que Filipenses capítulo 2, versículo 7, não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, o que esvaziou-se de atributos divinos ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não se esvaziou por abrir mão de qualquer dos seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como homem e a ser encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, na Nova Versão Internacional. Assim, o contexto interpreta o esvaziamento como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo uma posição ou condição mais baixa. O esvaziamento inclui o papel e a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. Isso significa que ele assumiu uma condição humilde, porém permaneceu divino. Qual o entendimento correto? A teoria da kenosis, portanto, não é o entendimento correto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. De fato, se a teoria da kenosis fosse verdadeira, e essa é a objeção fundamental contra ela, essa não mais poderíamos afirmar que Jesus tenha sido plenamente Deus enquanto esteve aqui neste mundo. A teoria da kenosis finalmente nega a plena divindade de Jesus Cristo e faz dele alguém menos que plenamente Deus. Em Cristo Jesus, Deus nos mostrou sua verdadeira natureza. Isto é o que significa para Cristo ser igual a Deus: derramar-se para o bem de outros
e fazê-lo assumir o papel de um escravo. Por meio disso, ela não apenas revela o caráter de Deus, mas, da perspectiva do contexto presente, revela também o que significa para nós sermos criados à imagem de Deus, portar sua semelhança e ter sua mentalidade. Significa assumir o papel do escravo por causa dos outros. Os reformadores estavam corretos na sua compreensão de Jesus e a relação com o Pai. A história da igreja demonstra que a crença na singularidade de Jesus é basilar para todo o desenrolar da fé. Para que a proposta do pluralismo religioso tenha sucesso, a singularidade de Jesus terá de ser questionada. Renunciar a tais compreensões acerca de Cristo é abrir mão do Evangelho. É óbvio que a fé em Cristo não pode e não deve ser imposta, mas é fruto da ação da graça de Deus, que por meio do Espírito Santo leva o ser humano ao arrependimento e a uma resposta positiva ao convite à salvação. Conclusão: o princípio da singularidade de Jesus, da sua divindade, visa responder à pergunta: que Deus? Há Deus em profusão na história das religiões? À luz do princípio cristocêntrico, nossa resposta é que esse Deus não é uma unidade simples, solitária, autossuficiente. Esse seria o Deus do deísmo e unitarismo clássico. Por outro lado, o Deus do cristianismo, da ortodoxia, é a realidade autoestruturante da fé trinitária, aquele que, de modo ascendente, diferencia a divindade como Pai, Filho e Espírito Santo, e é revelado como tal na história da salvação, onde as funções tornam-se claras. Diferentemente do Deus da mitologia grega, ou da concepção sobre uma divindade impessoal, como energia, força ou mesmo um conceito filosófico, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, não é um Deus apático, uma essência anatômica ou anônima, ou infinitamente afastada da dor e do sofrimento da criação. O Pai sofreu junto com o Filho. Em si, essa ideia traz consigo o conceito da singularidade de Jesus. O Pai de Jesus Cristo também sofreu em todo o processo, não como um resultado de alguma carência no seu ser, mas a partir da abundância de amor. Foi somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus que a singular declaração pode ser feita pelo apóstolo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo é singular e incomparável. Aplicação prática. Jesus, Deus que se fez homem. A discussão sobre a divindade de Jesus é de extrema importância para a fé cristã, pois tem implicações significativas em relação à identidade de Jesus e à natureza da salvação que ele oferece. Apresentarei de forma prática algumas das discussões sobre a divindade de Jesus e por que a fé cristã considera a sua divindade fundamental. Primeiro, a identidade de Jesus. Negar a divindade de Jesus implica reduzi-lo a um mero ser humano, um líder religioso ou um mestre moral. No entanto, as afirmações de Jesus sobre si mesmo, registradas nos evangelhos, revelam que ele afirma ser Deus encarnado. Ele declarou-se como o Filho de Deus, igual ao Pai e participante da Trindade divina. Aceitar a divindade de Jesus significa reconhecê-lo como o próprio Deus que se revelou aos seres humanos. Segundo, a salvação. A divindade de Jesus é fundamental para a fé cristã,
porque ela está intrinsecamente ligada à obra de salvação. A Bíblia ensina que Jesus veio ao mundo para oferecer a redenção e a reconciliação com Deus por meio da sua morte e ressurreição. Se Jesus não fosse Deus, a sua morte seria apenas a de um ser humano, incapaz de pagar o preço pelo pecado e de oferecer a vida eterna. A divindade de Jesus garante a eficácia e a suficiência da sua obra redentora. Terceiro subtópico: a autoridade de Jesus. Ao afirmar a sua divindade, Jesus também reivindica a autoridade suprema sobre todas as áreas da vida. Ele ensinou com autoridade, operou milagres, perdoou pecados e reivindicou ser o juiz final da humanidade. Se negarmos a sua divindade, estaremos questionando a sua autoridade e soberania sobre a vida e o destino humano. A fé cristã reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador, merecedor de nossa total obediência e adoração. Quarto, a esperança da vida eterna. A fé cristã é ancorada na esperança da vida eterna com comunhão com Deus. A divindade de Jesus assegura a promessa de que aqueles que creem nele terão a vida eterna. Ao negar a sua divindade, negaremos também a esperança da vida eterna e a promessa de um relacionamento eterno com o Criador. A fé cristã confia na divindade de Deus como garantia da vida eterna e da reconciliação com Deus. Conclusão. Assim, negar a divindade de Jesus reduz a sua identidade e obra a meros aspectos humanos. Diminuir a sua autoridade e nega a esperança da vida eterna. A fé cristã considera a divindade de Jesus fundamental, porque ela afirma a sua identidade como Deus encarnado, valida a sua obra redentora, reconhece a sua autoridade suprema e oferece a esperança da vida eterna em comunhão com Deus. A divindade de Jesus é central para a fé cristã e influencia profundamente a vida dos seguidores de Jesus. Então, meus queridos, voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pode ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possuía alma e assim pode se identificar conosco, como as nossas mazelas. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo, ele é Deus. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da Lições Bíblicas Jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 6, que trouxe o título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das Lições Bíblicas Jovens, lição de número 7, que vai estar trazendo o título Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.